Uma coisa muito estranha acontecendo aqui, meus amigos. E essa estrela, inclusive, pode ajudar a gente a entender um pouco mais a natureza da matéria escura. Basicamente, esse grupo de estrelas que vocês estão vendo é um aglomerado apelidado de Kaiju. É uma palavra em japonês que significa monstro gigante, as maiores, enfim, é puro lacre aqui. As estrelas têm esse nome porque de fato elas têm uma luminosidade muito grande. Por mais que elas estejam, sei lá, 10 bilhões de anos-luz de distância da Terra, a gente consegue ver elas brilhando muito forte. Mas o que chama a atenção é essa estrela aqui que está apontada. Ela foi batizada como Mothra e tem o seu nome científico. Só que o que acontece, meus amigos, é que ela se destaca das outras. Se as outras já brilham muito forte, ela sozinha é equivalente a 100 mil vezes o brilho do nosso Sol. Foi detectada usando o método de lente gravitacional. É basicamente assim: quando tem outro objeto, uma galáxia, um quasar, que tem uma grande massa, que tem uma massa relativa, e esse quasar, esse objeto, pega a luz dessas estrelas, dessas galáxias que estão distantes, amplia sua luz devido à sua massa, e a gente consegue enxergar eles, às vezes duplicados, às vezes brilhando mais forte. Mas o que acontece, meus amigos, é que nesse caso aqui, porém não tem nada perto delas. Parece que tem uma coisa invisível que está ampliando a sua luz. Aí você para pra pensar: tá, o que existe no universo que é massivo e que não emite luz assim? Ou pode ser um buraco negro, que para esse cenário aqui não seria, ou pode ser de fato uma galáxia inteiramente composta de matéria escura. A matéria escura basicamente é a matéria que a gente não entende, não interage com a luz nem emite luz. A gente não consegue ver ela, a gente só consegue notar a presença dela em casos como esse, porque de fato elas interagem através da gravidade. E esse pode ser um caso. Mas segundo alguns astrônomos, utilizando até mesmo o telescópio espacial James Webb, aponta que não seria uma galáxia gigante, enfim. Seria uma galáxia do tamanho de uma galáxia anã, porém um pouco massiva, pesada, que de fato ampliou a luz dessa estrela. É claro que, meus amigos, muitos estudos precisam ser conduzidos para confirmar a presença, e de fato precisa encontrar também outras estrelas semelhantes, ampliadas por uma galáxia inteiramente feita de matéria escura. O telescópio espacial James Webb encontra galáxias UFOs, quase imperceptível na luz, e são muito, mas muito semelhantes à Via Láctea, mas porém são achatadas. Bom, meus amigos, o que acontece aqui é que essas galáxias já foram de fato sentidas pelo telescópio Hubble. Eu digo sentida, meus amigos, porque o telescópio Hubble de fato não é capaz de enxergá-las com tanta clareza. Como você pode ver aqui, onde está circulado é onde elas estão, porém não foi capaz de enxergá-la. Agora, olhando a mesma imagem tirada pelo telescópio espacial James Webb, você já consegue perceber a presença dela. Esse tipo de galáxia emite pouca luz, porém ela emite uma radiação infravermelha. O nosso querido amado James Webb, ele trabalha com ondas infravermelhas, então ele consegue enxergá-las. O que tem de mais estranho nessas galáxias é que é o seguinte: elas de fato são galáxias que mandam bastante radiação infravermelha, então a gente só consegue enxergá-las assim, usando algo infravermelho para vê-las, e elas são muito semelhantes à Via Láctea, assim, do tamanho da Via Láctea. O que acontece é que elas estão cobertas por uma grande poeira, e essa poeira bloqueia cerca de 50 a 60% da sua luz. O que é mais intrigante de tudo é que essa poeira pode ter origem das estrelas moribundas que explodiram nela. De fato, essas galáxias vermelhas são galáxias muito antigas, que estão aí desde que o universo é o universo, e assim, estudar elas são um mistério. O telescópio espacial James Webb viu que algo muito estranho está acontecendo com essa galáxia. Essa galáxia é muito velha. Isso é como ela era 1 bilhão de anos após o Big Bang, após o início do universo. Quando você olha a imagem de uma galáxia muito distante, como é o caso dessa, você vê o brilho dela. O que a gente está acostumado a ver quando a gente visualiza uma galáxia é o brilho dela com a soma de todas as estrelas. Mas o que está acontecendo com essa galáxia, o brilho dela não é o brilho das estrelas dela. Tem algo ofuscando o brilho das estrelas dela. E sim, ela está envolvida por um gás. E o que está brilhando é o gás. Estrelas quentes e massivas atingem uma temperatura, uma variante temperatura de 70 mil a 90 graus Fahrenheit. Porém, meus amigos, nesse caso aqui, as estrelas dessa galáxia têm 140 mil graus Fahrenheit. Então eles pensaram: poxa, o que está acontecendo aqui? Daí que eles investigaram e descobriram que era o gás que estava refletindo os fótons das estrelas. E de fato, o gás está tão brilhante que está ofuscando o brilho das estrelas. Como de fato é na infância do universo, eu posso dizer assim, comparando a idade do universo, que é de 3,8 bilhões de anos, e aqui é só quando ele tinha 1 bilhão de anos, talvez essa galáxia esteja passando por uma alta formação de estrelas massivas e quentes. E o gás dessa galáxia basicamente está sendo ofuscada por esses brilhos intensos, desses fótons dessas estrelas, o que está fazendo que ele brilhe muito mais do que suas próprias estrelas. É algo que a gente nunca havia visto assim.
E são estrelas também que a gente não está acostumados a ver. E é justamente por isso que o telescópio James Webb foi criado. Desvendar mistérios e segredos do universo profundo, principalmente da infância do universo. Essa galáxia é uma galáxia bem estranha, não só estranha como caótica. De fato, segundo a NASA, ela parece uma água-viva cósmica, mas só que isso é só efeito de pareidolia. Mas não é nem por isso. Você percebe que tem algo saindo de dentro dela? Basicamente, meus amigos, parece que o gás dela está sendo arrancado para fora, à medida com que ela se movimenta no espaço. O fenômeno que causa essa visão bem deslumbrante dos gases dela saindo dela se dá pela remoção de pressão Ariete. Esse é um tipo de pressão que é causada através do movimento que ela faz viajando no espaço com os fluidos que tem ali. Então a gente tem uma visão dos gases dela saindo, sabe? Então dá a impressão de água viva. Mas isso não é nem o que é o mais estranho nessa galáxia. Segundo a NASA, as suas estrelas se formam por uma cauda de gás e poeira invisível a olho nu. É bem complicado pra gente estudar. E ela tem até uma taxa de formação de estrelas legal. Ela é um tipo de galáxia que é espiral barrada, que as suas estrelas se formam como fosse uma espécie de espiral. E é muito difícil estudar sua formação justamente por conta disso, porque tem coisas ali que a gente não consegue enxergar de fato. O telescópio espacial James Webb revela uma galáxia que está crescendo de forma contrária do que a gente conhece. É sobre aquela mesma galáxia Geddes que eu falei até uns dias atrás. Vou deixar o vídeo até aqui embaixo. Essa galáxia por si só já é uma galáxia estranha. O surgimento dela meio que contradiz sobre o que sabemos da origem do universo. Agora uma nova descoberta do telescópio espacial James Webb revela que ela tem um núcleo denso. Esse núcleo denso dessa galáxia significa que tem uma alta formação de estrelas. E essas estrelas basicamente estão migrando para as bordas dessa galáxia. Isso ocasiona com que ela vai crescendo. Isso, meus amigos, é totalmente incomum do que a gente costuma ver. A gente costuma observar uma galáxia crescendo e tendo uma alteração de tamanho quando ela colide com galáxias menores, de fato acumula muito gás, ou por outros fatores gasosos que ela pode crescer um pouquinho. Mas por isso, o que é mais intrigante é que nas bordas dessa galáxia também tem uma alta formação de estrelas, onde que geralmente não se tem tanta formação de estrelas pelas bordas. E assim, são coisas que vão muito mais além do que a gente sabe. Coisas até sem explicação. É como se fosse um crescimento de dentro para fora, o que a torna cada vez maior. Tem uma coisa muito estranha acontecendo com essa galáxia. Essa pesquisa está relacionada com jatos de gás que saem do centro das galáxias. Geralmente, isso acontece em galáxias elípticas, que são resultado de colisões severas, e toda a poeira e gás serve para alimentar o buraco negro supermassivo que existe no centro. E isso forma aqueles jatos de gás, que é muito comum em galáxias elípticas e quasares. Essa galáxia em questão, meus amigos, é uma galáxia espiral. E a gente nunca viu jato de gás em galáxia espiral. E o mais interessante é que nessa descoberta em específico, essa galáxia está intacta, não tem nenhum sinal de colisão, sabe? Nenhuma colisão está acontecendo aqui. E o buraco negro é tão grande e está mandando tantos jatos de gás que eles pensaram, poxa, se não houve nenhuma colisão, então por que esse buraco negro está dando esse chilique? Quando eles foram observar bem os braços da espiral da galáxia, houve um sinal de perturbação. Isso só pode estar acontecendo pela interação da galáxia vizinha que está se aproximando. Talvez a gravidade da galáxia esteja balançando com ela, fazendo ela ter esses jatos de gás, desafiando então o modelo que a gente acredita que são só justamente pelas colisões já feitas, que já aconteceu. Mas é claro que tudo isso precisa ser confirmado, nada disso é confirmado ainda e é um mistério até o momento. É uma das galáxias mais raras que existe, se não for a mais rara, porque simplesmente ela não tem matéria escura e ela é bem massiva, representa várias vezes a massa da Via Láctea e não tem matéria escura. Bom, meus amigos, a matéria escura é um tipo de matéria que não emite luz nem mesmo interage com a luz. Ela não interage da mesma forma que a matéria normal, aquela que é visível. A gente consegue perceber a presença da matéria escura por conta de efeitos gravitacionais. Que tenha tudo isso em cima da matéria escura, de a gente não enxergar ela é muito importante nas galáxias. Ela ajuda a manter a estabilidade das galáxias. Também ela desempenha um papel nas formações de estruturas do universo. Ajuda também a explicar a distribuição de matéria nas galáxias. Muita coisa a matéria escura faz. Então, por mais que a gente não enxergue ela diretamente, ela é muito importante. E nessa galáxia aqui não tem nada. Segundo algumas pesquisas, pode ser que ela tenha aproximadamente só 5% de matéria escura, que não faz quase nada. Ou então essa matéria escura tenha sido de fato expulsa dela do aglomerado onde ela está localizada. Ou então, meus amigos, como se trata de uma galáxia que não teve sinais de perturbações do passado, ou de fato tenha colidido com outras galáxias, a matéria escura dessa galáxia pode ter sido simplesmente expulsa nos momentos iniciais de sua formação. Bom, essa galáxia está a aproximadamente 230 milhões de anos-luz de distância da Terra
Esse é o nome dela e ela é considerada um mistério até os dias de hoje.